Quem entrou? Luiz Otávio. Olha só, hoje a gente vai. Hoje a gente vai falar sobre mitose e meiose. E trouxe vídeo pra vocês, trouxe imagens. Vamos ligar a câmera, tem todo mundo com a câmera ligada. Só o Gustavo tá ligado, Luiz Otávio, cadê? Vitor César, Tamires, Guilherme, Maria Eduarda, Luana, Vitor César. Vitor tá aí? Tá me trollando, Vitor? Isso. Tá, liguem a câmera de vocês. Guilherme Tamires, guardando vocês. E aí a gente vai falar sobre mitose e meiose. Aí eu trouxe outras imagens, eu trouxe vídeos do YouTube, tá? Pra poder explorar mais esse assunto. Nossa, o Guilherme tá todo arrumadinho, com o casaco aqui em cima, todo engomadinho, parece ter um padre. Não, pastor. Falei errado. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Não vou ler nada do que tá no livro. Não precisa ler nada que tá no livro. Só basta entender, tá? Esquece a leitura, basta entender, tá? A leitura é só quando tem mínimos detalhes que a gente acaba esquecendo. Vou compartilhar a tela com vocês. E a gente vai entender hoje tudo. Então sentem, abram os ouvidos. Na última aula a gente falou, mas eu não pude me aprofundar. Calma aí. Microfone ligado aí. Bom, olha só. Vamos lá. Mitose e meiose. O que a gente tem que entender de mitose? Gente, o microfone tá ligado e o som tá horrível. Turma, calma aí que meu... Acho que é Luiz Otávio. Isso. Espera aí que meu computador deu pau, pra variar. Calma aí. Quem entrou? Maria Eduarda o quê? Mitose é quando as células, elas vêm a se reproduzir para vir a gerar o crescimento do indivíduo. A gente diz que são células somáticas. Isso cai em qualquer vestibular, qualquer coisa vai cair isso. Só que se você entender o básico, você entende tudo. São células somáticas. São responsáveis apenas por crescimento? Não. Em alguns casos, elas também são responsáveis por regeneração. Só que dá no mesmo, crescimento e regeneração. Foi o que eu falei para vocês na última aula. Quando eu me corto, por exemplo, a minha cicatriz ela é fechada porque, por divisão mitótica, as minhas células se dividem e aí eu formo um novo tecido. Seria uma regeneração, né? Só que também é um crescimento de tecido ou regeneração do tecido. Em alguns indivíduos, eles vão se dividir por mitose, e aí vão ser clones, iguais aos outros. Por exemplo, indivíduos unicelular, né? Algumas bactérias, né? Elas vão se dividir por mitose. Elas se dividem em duas, aí eu tenho dois indivíduos iguais, né? No nosso caso, não. No nosso caso é crescimento. Então, cresce tudo, tem que crescer no corpo, vai ser por mitose. Exceto unha e cabelo, tá? Unha e cabelo não é mitose. O resto, tudo que cresce é mitose. Já a meiose forma gametas. Gametas esses que são os masculinos e o feminino. Então, no homem, forma-se o espermatozoide. Na mulher, forma-se o óvulo, tá? Então, outra coisa que a gente precisa saber. Na mitose, eu tenho uma célula, que a gente chama de célula-mãe, que vai se dividir em duas células filha. Célula-mãe se divide em duas células filhas. As duas células filhas vão ter o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe, tá? Então, as células filhas, as duas vão ser o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Já na meiose, eu tenho uma célula-mãe que geram 4 células filhas, com a metade do número de cromossomos da célula-mãe, tá? Então, mitose, uma célula divide em duas iguais. Meiose, uma célula divide em 4 diferentes. Então, por exemplo, a gente vai estudar agora que na meiose, eu falo mais meiose que mitose, eu falei na última aula. Na meiose, a gente tem
formação de 4 células. E eu falei para vocês que na meiose são células germinativas. Então, isso se dá para pensar. Se na meiose eu formo um óvulo e formo um espermatozoide, quantos óvulos são formados na mulher? 4. 4 óvulos, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês que desses 4, somente um é funcional. Não, somente um é funcional. O outro não é, os outros 3 não são funcionais, somente um. Nos homens espermatozoide, o homem forma 4, que depois forma mais 4, que depois forma mais 4, e aí gera trilhões de espermatozoides, tá? Então, mitose e meiose são diferentes, tá? Bom, outra coisa que a gente tem que saber na meiose. Na meiose ocorre um crossing over. O que é isso? É recombinação genética, para que as pessoas não sejam iguais. Já que na meiose forma-se gametas, se eu tenho tudo certinho, sem fazer o crossing over, toda a divisão, eu seria idêntica à minha irmã, porque a minha irmã tem um gene do meu pai e da minha mãe igual ao meu. E aí, se não ocorrer crossing over, nós somos idênticos, tá? Todo mundo é idêntico. Pera rapidinho. Mãe, fala baixo aí. Não sei, minha mãe, ela não fala no telefone, ela grita, né? E aí, eu formo, então, pessoas diferentes, tá? Bom, vamos ver agora. Eu trouxe, esquecem o livro, porque o livro ele não fala muita coisa. Eu achei péssimo. Porque o livro, por exemplo, não fala que meiose tem 2 divisões. Então, a gente vai entender que meiose, eu tenho meiose 1 e tenho meiose 2. Meiose 1, eu formo de uma célula, eu divido em 2. Meiose 2, de 2 células, eu tenho 4, tá? Na menina, eu tenho apenas meiose 1 até lá seus 9 anos de idade, por aí, né? Quando vem a primeira menstruação dela, né? Da primeira menstruação pra frente, eu tenho meiose 2 acontecendo todo mês até a menopausa. O homem não. O homem, ele nasce com meiose 1, ele faz meiose 2, e aí ele vai até o resto da sua vida a meiose 2, tá? Porque ele vai gerar espermatozoide para sempre. Então, ele nasce podendo gerar, morre gerando. Beleza? Acontece que um menino não pode engravidar uma menina porque o espermatozoide dele não é maduro o suficiente, mas faz meiose. Bom, vou compartilhar a tela com vocês do livro primeiro, depois eu vou compartilhar a tela com vocês de uma foto que eu peguei na internet que eu achei interessante. Quem entrou? Professora, mas Lucas entrou. Oi? Quando eu ficar ativando, mas tá. Duda Lucas. É muita Maria Eduarda, gente. Bom dia. As 3 Maria Eduarda estão Hoje as 3 estão presentes. Eu achei que hoje eu não ia conseguir dar aula, porque minha voz estava horrível. Agora de tarde está melhor. Bom, no livro de vocês, só vem falando isso aqui. Eu acho muito pouco, tá? Aprofundar mais e eu vou aprofundar mais. Só pra gente lembrar que na última aula a gente falou sobre isso aqui. Vamos refrescar a memória. Eu falei pra vocês que aqui é a divisão celular, certo? A intérfase é o período em que a célula descansa, mas ao mesmo tempo ela expande, né? Ela expande e duplica os seus cromossomos. Lembrando que cromossomo é a mesma coisa de DNA, só que o DNA ele é fininho. Ó, o DNA ele é fininho. O cromossomo não. O cromossomo é o DNA, só que compactado, tá? Por que o DNA é compactado mesmo em cromossomo? Alguém lembra? Alguém lembra? Duvido. Não vou lembrar. Porque na divisão celular, se eu tenho o DNA fininho, e aí eu vou dividir a célula, né? E eu tenho que levar DNA para cada célula, senão não tem célula feita, né? Não tem gene. E aí, se eu tenho ele fininho, na hora de puxar ele, ele quebra. Ele quebra no meio. Ele vai se romper. Isso aí. E aí a informação... Isso aí. Então a informação genética vai se perder, tá? Então vai crescer um indivíduo com vários problemas. Perceba como a ciência, o nosso corpo é tão bonito. Tudo acontece perfeitamente. É incrível, né? Parece que alguém dá ordens. Pois é.
E aí na intérfase acontece isso. O que acontece na intérfase? A célula, ela se expande. Por que ela se expande? Porque o DNA, ele vai se multiplicar, então ele vai dobrar o seu tamanho, tá? Porque no final tem que ter a mesma quantidade para cada um, então tem que duplicar o tamanho, tá? Só um minutinho, quê? 20 reais tem? E aí a célula vai duplicar o seu tamanho. Na prófase, os cromossomos agora estão condensados, né? O DNA se condensou, virou um cromossomo, tá? E eles estão pareados em cromossomos homólogos. Então, eles, quando se condensam, eles ficam um igual ao outro. Cada um procura o seu par. Se esse aqui é desse tamanho desse aqui, eles vão se unir. Se esse aqui é do tamanho desse aqui, eles vão se unir. E aí eu vou ter vários cromossomos colados. Um colado com o outro, sempre, 2 em 2, né? Mas todos têm que ser iguais, tá? Então, por exemplo, se o DNA é assim, desse tamanho, na hora de duplicar ele, vai duplicar um DNA desse tamanho. Se o outro DNA é desse tamanhozinho aqui, na hora de duplicar, vai duplicar do mesmo tamanhozinho. Então, sempre é um igual com o outro. E aí, quando eles se condensam, eles ficam agarrados, o clone agarrado com o original, falando assim, tá? Então, isso acontece na prófase. Quando o cromossomo ele se condensa na prófase. E não sei se vocês lembram, mas uma das organelas presentes na célula é o centríolo, né? O centríolo a gente só tem em um. A gente só tem um centríolo que é assim, ó. É porque aqui no livro tá horrível, né? Ele tá aqui. Centríolo, um centríolo só. Esse centríolo, ele duplica, porque cada um tem que ir pro lado, né? Que nem faz junina, cada um procura o seu par. Ele duplica, ele fica 2, tá? Esse fiozinho que eu tô mostrando aqui se chama fuso mitótico. Depois que ele se duplica, isso tudo na prófase. A carioteca que protege, né, o cromossomo, que era o DNA, ela se desfaz, né? Ela apresenta o cromossomo, ela se desfez, certo? E aí a gente entra em metáfase. Metáfase é meio, tá? Calma aí, ficou horrível. Metáfase é meio. Então os cromossomos agora agarrados, ó, um ao outro, sempre o clone agarrado com o original, ele fica no meio da placa equatorial. A gente chama de placa equatorial esse meio aqui. Ele fica no meio da célula. Cada centríolo que estava ali vai para um canto da célula, tá? Que nem faz junina, cada um para um canto, tá? Esses fiozinhos pequenininhos aqui que estavam aqui, o fuso mitótico, eles crescem e se agarram no cromossomo. Então, olha só. O cromossomo, ele tem centrômero, ou seja, ele tem um meio, tá? O centríolo, ele se agarra aqui, ó, tá? Aqui tem outro, né? Ele se agarra no meio do cromossomo. Então, vamos supor que aqui tenha outro cromossomo, sempre um pareado com o outro. Os centríolos começam a querer um braço, certo? E aí a gente entra em anáfase. O que uma anáfase faz? A anáfase é quando os cromossomos são puxados para cada lado, né, pelos centríolos, tá? Então, o centrômero é o meio, centríolo agarrou no meio, cromossomo é puxado para cada lado em centríolo. Já a telófase, aí entra em telófase. Cada página é pequenininha, não tem muita coisa não. Já entra em telófase. O que a telófase faz? Cada cromossomo, ó, o gêmeo está em um lado e o original está em outro. Cada cromossomo já está em um lado oposto da célula, tá? E aí, os centríolos começam a encurtar, ó, calma aí. Começam a encurtar seu fuso mitótico para poder eles se recolherem, tá? Começa a encurtar seu fuso mitótico, vai diminuindo o tamanho. E aí, em telófase, né, a carioteca começa a voltar e a tampar os cromossomos. Até que a gente entra em citocinese. O que é citocinese? É a divisão. É quando o anel contráctil, é um anelzinho que entra aqui, olha, calma aí, deixa eu apagar. Não dá pra ver. O anel contráctil começa a esmagar a célula de fora para dentro. No caso dos vegetais, é de dentro para fora. No caso dos humanos, né, de seres vivos, no caso de animais, né, é de fora para dentro. Então, de fora para dentro, as células são esmagadas. Depois que ela já é esmagada, dividida em duas, o cromossomo descondensa, vira DNA,
o centríolo volta para o seu posto original, as organelas todinhas que estavam aqui presentes antes, que se desfizeram, voltam a aparecer, e aí eu tenho duas células, ó, eu tenho duas células com o mesmo número de cromossomos que a mãe. Então, imagina que a mãe tinha, sei lá, 20 cromossomos, certo? E aí a mãe dividiu em duas e cada uma tem 20 cromossomos, né? Como é que isso é possível? Porque eles se multiplicaram. Se era 20, virou 40. Para no final ter cada um ter 20. Entenderam essa parte? Toque, toque. Sim. Tá. Não precisa preocupar com os nomes agora, não. Se alguma hora, é porque na internet ela desconectou. Tá. Professora? Eu ouvi, Luiz Otávio. É porque o tempo tá dando muito, não. Eu sei. Todo aluno falou isso pra mim hoje. Bom, Eu tô usando a minha avó agora, porque minha avó pega aqui. tá. Vamos lá. Agora isso foi mitose, né? Então isso acontece rápido e várias vezes no corpo, rapidamente, para poder fazer o indivíduo crescer, tá? Então um indivíduo, calma aí, deixa eu botar pra mim. Um indivíduo, ó, por exemplo, eu tenho o Guilherme, deixa eu pensar uma pessoa aqui pequena. E Luana, Guilherme e Luana. Quem tem mais células no corpo? Guilherme, né? Guilherme tem... Guilherme, porque Guilherme ele é maior, ele é mais alto. Então, quanto mais alto é o indivíduo, mais alto e mais largo é o indivíduo, né? Mais células ele vai ter, tá? Porque ele se dividiu, a mitose dele aconteceu várias vezes. E tá acontecendo. Conforme ele vai engordando, né? Ou eu também, né? Quarentena, a gente vai engordando, né? O corpo vai tendo que expandir, tá? E aí o músculo cresce e aqueles tecidos também tem que aumentar um pouco. E aí entra a mitose, crescimento. Agora vamos falar de meiose. Voltar lá pra lá, calma aí. Ah, meiose, não tem foto. Ah, não tem foto da meiose lá. Não tem foto. Eu acho que não tem foto, deixa eu ver. Tem foto. Meiose. Oi. Oi. Eu só não entendi como é que eles se multiplicam e aí depois eles continuam com a mesma quantidade. Então, foi o que eu falei. Eles, ó, deixa eu pagar que tá horrível esse 20 aqui. Calma aí. Por que eles continuam com a mesma quantidade? Porque o DNA, ele foi duplicado, tá? Aqui, ó, na intérfase, o DNA foi duplicado. Se eu tinha 20, ele foi duplicado para 40, tá? E aí cada um ficou em par, ó. Ficou em par, um agarra em outro, tá bom? Então, por exemplo, eu tinha 20. Eu tenho 20 cromossomos agarrados em mais 20, né? E aí, ó, eu gero 40, ó. O que era assim antes, imagina que era assim antes, certo? Eu dupliquei, ó. Ó. E aí eu gero 40. Por quê? Porque no final, ao invés de dividir com a agarradinha assim, eles se dividem assim, ó. Ó. Tá? Cada célula vai ficar assim. Entendeu? Acho que não entendeu. Mãe, não tô satisfeita. Deixa eu apagar aqui, porque eu achei que ficou confuso para vocês entenderem. Calma aí, deixa eu criar espaço aqui. Olha só. Calma aí. O DNA, ele tem uma quantidade X lá dentro, né? Eu não posso dizer que cada um varia, né? Não posso dizer quanto. Eu dei o número 20, né? E aí, imagine que eu tenho 20 cromossomos assim, tá? 20 fileirinhos aqui. Para eu dividir aqui no final e gerar duas células iguais à mãe, finge que essa aqui é a mãe, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que duplicar o cromossomo, tá? E aí eles ficam agarrados, que a gente chama de cromossomos homólogos. A duplicação dele, a outra parte dele fica agarrada nele. Quando a célula vai se dividir, eles se desgrudam, porque o centríolo puxa cada um para um lado, então eles se desgrudam. Então, para esse lado de cá vai vir um, tá? Para esse lado de cá vai vir outro. Para esse lado de cá vai vir um, para esse lado de cá vai vir outro. Então, perceba, eu vou ter 20 desse lado e 20 do outro. Mas por que isso aconteceu? Porque foi duplicado o cromossomo antes de dividir, entendeu? Então, se a mãe tinha 20, ela duplica rapidamente para 40, para quando ela dividir ter 20 e 20, tá?
Tá, então olha só. Na meiose é a mesma coisa. Na meiose é o mesmo processo. Os nomes são os mesmos. A única coisa que muda é que em mitose a gente tem intérfase. O que é a intérfase? É quando a célula descansa. Falei pra vocês, ela expande um pouco e ela descansa. Em meiose a gente não encontra intérfase, mas a gente encontra prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. A gente encontra os mesmos nomes. A única coisa que a gente vai diferenciar de mitose é o seguinte. Na mitose, em prófase, né, a gente tinha o quê? A gente tinha aqui a condensação dos cromossomos, né, deixou de ser DNA, vira um cromossomo, né, a carioteca estava se desfazendo. Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que vai acrescentar mais uma informação. Quando os cromossomos forem se duplicar, né, descondensou e duplicou, olha o que acontece. Ele tem um cromossomo, né? Ele duplica, a gente viu, né? Microfone, gente. Ele duplica. Quando ele duplica, na hora que eles se agarram, o par agarra o outro, eles trocam um pedacinho do seu cromossomo. Então, esse aqui doa um pedacinho para esse e esse doa um pedacinho para esse. O de baixo também. Sei lá, esse aqui doou um pedacinho com esse aqui. Aí, tá, o de baixo também. Então, eles trocam. Aqui, ó, esse trocou com esse aqui. Eles trocam um pedacinho com o outro. Pra quê? Pra permeabilidade genética. Para as pessoas serem diferentes, tá? E aí, é aí que as pessoas são diferentes. Devido à troca de gene dos cromossomos. Não seria todo mundo igual. Então, em meiose, é a mesma coisa. Mesmo processo de divisão. Tudo que eu falei em mitose vai acontecer aqui, tá? O que vai diferenciar é que tem crossing over em prófase 1, tá? Depois que gerou duas células filhas em meiose, a mesma coisa, ó. Aqui, ó, em meiose, é o mesmo número de cromossomos que a mãe, tá? Aqui, ó, uma célula mãe gerou duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, tá? Isso em meiose 1. Para gerar meiose 2, vai acontecer de novo, aquele mesmo processo, tudo acontecendo de novo. Só que aí já não entra mais crossing over, porque já trocou, tá? O mesmo processo para dividir a célula de novo. Aí essa célula aqui, ó, essa célula que foi gerada na meiose 1, vai dividir em duas. Essa célula que foi produzida em meiose 2, meiose 1, vai dividir em duas. E aí no final eu tenho 4 células diferentes da mãe. Por que diferente? Falei que era um pouquinho chatinho, mas até gostoso de aprender. Por que diferente? Olha só. Em meiose 1, vamos supor que eu tenho 20 cromossomos que foi duplicado e tenho 40 cromossomos agora. Opa, tá? No final, eu tenho duas células com 20, igual a mãe, certo? Entendeu? Tá? Isso é meiose 1, igual a mãe, formei duas células. Cromossomos assim, homólogos. Para gerar mais 4, essa aqui, ó, e essa aqui vão gerar, essa vai gerar 2, essa vai gerar 2. Mas como é que vai ser o número de cromossomos aqui? Antes eles não eram homólogos? Ó, eles eram homólogos aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho 4 aqui, ó. Eles eram homólogos, certo? Aqui, ao invés deles ficarem agarrados, que nem estão aqui, vai ficar somente um, ó. Um cromossomo. Entenderam? Imagine que, ó, esse cromossomo aqui, ó, veio para esse lado da célula. Esse cromossomo tá nessa célula aqui. Na hora de dividir de novo, ao invés de ficar 2 agarradinhos, vai ficar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eles vão se soltar. Eles vão ficar um para cada lado só. E aí vai ter metade do número de cromossomo da mãe. Porque a mãe não tinha 20 aqui, no meu exemplo, que duplicou para 40, vai ficar 20 de novo. Vai ficar, então, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Ó, valor totalmente diferente da mãe, tá? Isso é meiose 2. Então, é o mesmo processo, o mesmo nome, a mesma coisa acontece. Só que a meiose 2, ela é reducional, ou seja, ela reduz o número de cromossomo. Se a mãe tinha 20, né, ela vai ficar com 5 para cada lado. Por quê? Porque, ó, 20 a mãe,
20 os filhos. A gente já viu por quê, porque aqui duplicou, certo? Reduziu de novo. 5, 5, 5, 5, porque somando aqui vai dar 20. Então, cada um fica com um menor número que a mãe. Deu para entender meiose 2? Deu para entender que o meiose 2 formam-se 4 células filhas diferentes da mãe? Com o número de cromossomos reduzido? Deu para entender que tem crossing over? Que tem troca? Sim. Tá. Também. Ai, vai ficar assim mesmo. Tá, vai ficar assim mesmo. Então, tá vendo? O livro de vocês, ele fala, olha que ele fala da meiose 2, né? Fala que é a mesma coisa, ó. É a mesma coisa que a meiose 1, a mesma coisa que a mitose, ó, mesmas fases a gente vê, só que, ó, a mesma fase que a gente vê em mitose, só que na segunda divisão, né, os cromossomos são mais simples, porque ao invés de estar pareado, eles ficam para cada lado, tá? Um para cada lado, tá? Isso acontece. Agora eu vou mostrar para vocês. Calma aí. Deixa eu botar pra minha tela. Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando de meiose. Aonde que entra a meiose nessa história? Pra que eu quero meiose? Aqui é uma foto que eu peguei na internet, tá, gente? Calma aí. Deixa eu pegar aqui o pincel. Bom, olha só. Aqui, em algum momento da vida de vocês, vocês vão estudar isso aqui, tá? Acredito que seja no primeiro ano. Mas em algum momento vocês vão estudar. Isso aqui é a ovulogênese e a espermatogênese. Formação de óvulo e de espermatozoide. Eu não vou explicar isso aqui tudo, porque não tem necessidade. Só quero que vocês vejam como faz sentido, tá? Bom, primeira coisa. Aqui, ó, tá vendo? Ó, mitose e aqui, cadê? Meiose. Meiose 1, meiose 2. Isso aqui vai acontecer dentro do óvulo da mulher, né? E aqui dentro do homem. Mulher e homem, tá? Bom, lá dentro, né? Uma célula vai ter que crescer, certo? Uma célula cresceu, né? E aí ela sofre mitose. Se ela cresceu, tem que sofrer mitose. Ela cresceu e dividiu em duas. Sofreu mitose, certo? Agora, para formar o seu gameta, óvulo ou espermatozoide, ela vai ter que sofrer meiose, né? E aí, ó, ela sofre meiose 1, formou 2, tá vendo? E depois sofreu meiose 2, formou 4. Isso aqui é o óvulo da mulher, tá? Aí me perguntam, professora, beleza, isso aqui acontece dentro da gente, aqui a meiose acontece dentro da gente, né? Para formar os gametas. Só que na mulher são formados 4 gametas, tá vendo? Ó, 4 células. No homem também, ó, formou 4 células. Repara que aqui tá em azul, não tá? Isso mostra que é o seguinte, daquelas 4 células que formou dentro da mulher, em meiose 2, né? Somente uma daquelas células vai ser usado para sair do corpo da mulher, que é o óvulo, tá? Os outros 3 que foi formado lá em meiose 2, a gente chama de glóbulos polares, que não serve para nada, tá? No homem, formou 4 células que serão futuramente o espermatozoide, certo? Essas 4 células vão ser utilizadas. Aí você pergunta, professora, mas o homem só libera 4 espermatozoides? Não. Esse espermatozoide aqui, ó, vai se dividir, vai gerar mais 4. Meiose 2 acontecendo o tempo todo. Lembra pra vocês, ó, meiose acontece o tempo todo. Esse aqui vai gerar também mais 4. Esse mais 4, esse mais 4. Aí esse aqui, ó, vai gerar mais 4. Esse aqui mais 4. E assim vai ficar indo pro resto da vida. Então, o tempo todo o homem libera espermatozoide. A mulher não. A mulher, ela só faz o óvulo uma vez no mês. E no final ela libera 4 células, só uma funciona. Agora a gravidez. Calma aí. Sabe gêmeos? Ih, gente, tá apagando tudo. Sabe gêmeos? Toque, toque. Não tem os gêmeos, gente? Não tem os gêmeos idênticos? A gente tem gêmeos. Como é que se dá, aonde que entra o gêmeo nessa história? Uma mulher, um único espermatozoide, calma aí. Não quero esse. Um único espermatozoide pode entrar aqui dentro e aí acabar se multiplicando e gerando dois fetos,
né? Raramente acontece 2 espermatozoides entrar ao mesmo tempo. E raramente acontece isso aqui, ó. O que é isso? De ao invés de liberar um óvulo, liberar quantos óvulos? 2 óvulos, tá? E aí eu vou ter gêmeos. É muito raro. A mulher é super fértil, porque ela libera 2 óvulos ao invés de um só, tá? Por quê? Porque 3 desses óvulos saem pra nada. Somente um. Mas acontece que acaba um matando também, né? E aí liberando os 2 óvulos. O homem não. O homem, os 4 são liberados. Agora vamos supor que teve, tá vendo como é que é importante da meiose? Vamos supor que teve um erro na divisão celular, né? Teve um erro na divisão celular de meiose, e aí o espermatozoide, ao invés de ter o número X de cromossomos, ele tem um número Y, um número inferior. Ou seja, se um der errado, percebam, o que vai vir depois, todos vão dar o quê, gente? Errado, porque um é cópia do outro. Errado. Todos vão dar errado, É tipo tá? câncer, né? Tipo um câncer. A mulher já nem tanto, porque a mulher faz isso aqui uma vez no mês. Se um der errado, vamos supor que esse deu errado. Não faz diferença, tá? Esse deu errado. Quem liberou foi esse? Tá, mas isso aqui deu errado. Se ela tiver, diga assim, o azar de ser fertilizada por esse que deu errado naquele mês, a criança vai nascer com algum problema. Agora, se ela não foi fertilizada, ele vai embora na menstruação, tchau, né? Vai embora. E aí no próximo mês vai vir outro que pode ser que esteja bem. Entendeu? Porque, por exemplo, síndrome de Down. Por que síndrome de Down não é genético? Porque um mês deu errado, e aí naquele mês que deu errado, se for problema da mulher, tá? Pode ser do homem também. Naquele mês que deu errado, a criança... Ih, calma aí. A criança foi gerada. Mas no outro mês já não foi errado. Ah, então a criança, se for fecundada aquele mês, não tem problema, tá? Então por isso que é importante entender mitose e meiose. Lá na frente... Oi. Uma perguntinha. Por que precisa de zilhões de espermatozoides para fecundar um homem? Boa. Olha só. Primeiro, a vagina da mulher, ela é muito ácida, né? Ela é muito ácida. Muitos deles morrem no caminho, porque não aguentam a acidez. E além disso, muito deles se perde. Por quê? Calma aí, deixa eu pegar uma tela em branco aqui. Vou compartilhar com vocês. Porque, boa pergunta, por que o homem... Calma aí. Não, desfiz aquela tela, não salvei. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto. Imagina então que aqui é um útero. Eu sou péssima de desenhar, mas tem que desenhar. Aqui dentro, ó, aqui dentro forma-se os gametos, tá? Então aqui dentro, ó, ocorre meiose, tá bom? Aqui dentro, tá? Uma vez no mês, a mulher libera ou é desse lado ou é desse lado. Qual amadurecer primeiro? Vai. Porque depois que ocorre a meiose, ainda tem um tempo de maturação, tá? Então, qual que amadurecer primeiro vai? Ou pode ser que os dois saiam? Pode, mas é difícil, mas acontece. Vou botar aqui pra cor. Pode, tá? Mas acontece. E aí, vamos supor que esse lado vermelhinho saiu. O espermatozoide aqui dentro é muito ácido. O espermatozoide, ao entrar, ele vai caminhar. Ele não tem uma lanterna, ele não tem GPS, tá? Ele tem nada, ele vai caminhar igual um louco. Alguns vão para esse lado. Se esse lado aqui não tiver nada, ele vai bater de cara com nada, tá? E aí ele vai morrer aqui, porque ele não dá ré, tá? Ele não volta. Com a acidez, depois de menos de um dia, ele morre aqui, tá? Quem veio pra cá ainda tem uma chance. Veio pra cá ainda tem uma chance. E aí, ó, vou ampliar aqui. Só um é o vencedor, tá? Só um é o vencedor. E por que tem que liberar vários? Porque, olha, a chance de você morrer nesse caminho aí é grande. A chance de você errar o caminho é maior ainda. E aí, precisa liberar milhões para que, pelo menos, alguém encontre o caminho, tá? E sempre encontre, tá? Encontre o caminho. Por isso que libera milhões, tá?
e a mulher libera só um. Entenderam por quê? Então, quando a mulher entra em menopausa, a meiose 2 é interrompida aqui dentro. E aí ela não libera mais espermatozoide, ela não libera mais óvulo e também ela não menstrua mais. Ela deixa de menstruar, tá? Porque a menstruação nada mais é que um óvulo que não foi fecundado. Entendeu? Foi? Tirou a dúvida? Tá. Alguém tem mais uma dúvida em relação a isso? Se não tiver, eu vou seguir. Tá. Não. Então aqui eu só botei pra vocês verem a diferença, tá? Então aqui, ó, aqui tá ocorrendo mitose. Como que eu sei que é mitose? Porque tá gerando 2 células, tá? Tá ocorrendo mitose e aqui tá ocorrendo meiose. Então aqui, ó, tem uma célula mãe aqui, ó, perfeitamente, ó. Eu tenho um cromossomo, duplica o cromossomo e aí, ó, os gêmeos, né, cromossomos iguais, eles ficam juntos, por isso que a gente chama de homólogos. Aí meiose, ó, meiose. Esses cromossomos, cada um, tá vendo? Um vermelho foi para um lado, o azul foi para o outro, certo? Meiose 1, né? Aconteceu. Aí, quando a meiose 1 aconteceu, eles trocaram gametas, ó, trocaram gametas. Gameta não, trocaram pedaços. Tá vendo? E aí gera meiose 2, que ao invés de ficar 2 para cada lado, eu tenho, ó, um pedacinho só, ó. Um pedacinho só para cada lado, ó. Um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, mas com troca, ó, troca de informações, tá? Sabe por quê? Sabe por quê? Tem irmãos que são mais parecidos com o outro do que... Por exemplo, tem gente que é irmão que parece muito, nem parece que é gêmeos, mas na verdade não são. E tem irmãos que nem se parecem. Por conta aqui, ó. Se por um acaso, vamos supor que isso aqui seja espermatozoide. Se por um acaso o espermatozoide que teve muita troca genética, os irmãos não vão aparecer tanto. Mas se for um espermatozoide que quase, ó, não teve troca genética, lembrando que tem vários cromossomos, tá? Fica só um não, aqui só um exemplo. Em alguns isso aqui vai aparecer, aqui dentro vai aparecer troca genética. Se algum desses aqui que tiver pouco troca genética, eles vão aparecer mais, tá? E aí é sorte, não tem como escolher. Ih, vocês não estão vendo não, né? Vocês estão vendo a imagem? Gente, estão vendo a imagem? Tá vendo? Ah, tá. Fala, porque pra mim tá parecendo não. Fala. Sim, professora, tá me escutando? Tô. Uhum. Guilherme que foi no meu WhatsApp, ele ficou com uma dúvida. Ah. E os irmãos siameses, como eles se formam? Ah. Por que eles são desse jeito? Colados, tá dizendo? Siameses são os colados. Tá, olha só, mas aí não tem nada a ver com mitose e meiose, não. É um erro na hora de formar. Por quê? Isso quer dizer que um único óvulo gerou 2 fetos lá dentro. Na hora de crescer, né, um cresce por mitose e outro cresce por mitose. Por algum problema, algum erro, algum momento, eles se encostaram, né? E as células cresceram juntas. Um lado cresceu um e o outro lado cresceu outro, mas colados, tá? E aí não é erro da mãe, não é problema genético do pai, da mãe, nada disso. Foi um erro mesmo na hora da divisão mitótica que ocorreu depois que aquele óvulo foi fecundado, tá? Gente, meu computador tá travando. Calma aí, rapidinho. Vou mostrar de novo, porque eu esqueci de ligar o play da negócio. Calma aí, só pra mostrar, porque caso um aluno veja depois. Calma aí. Espero que eles vão trocar. E aí eles trocaram um cromossomo, né? Um pedacinho com outro. Isso aí é cross em outro. Tá? Gerando variabilidade genética. Bom. Pra gente finalizar daqui a pouquinho, vamos só... Calma aí. Fazer juntos alguma questão de múltipla escolha pra ver como é que tá o nível de conhecimento de vocês. Deixa eu ver aqui. Calma aí. O que eu vou fazer? Tá bom. Falando de Mendel, mas Mendel... Tá, vamos lá. Vamos fazer o número 3. Deixa eu compartilhar com vocês.
Vamos fazer o número 3. Depois vocês fazem o resto e manda por e-mail, tá? Tá bom. Número 3, vamos lá. Com relação à divisão celular, podemos afirmar que a mitose ela só ocorre em um organismo com reprodução sexuada. A mitose permite variabilidade genética, principal diferença de processo em relação à meiose. Na meiose não há associação de cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais. O objetivo do processo mitótico é o crescimento do organismo e do processo meiótico é a formação do gameta. E aí, qual é a resposta certa? Letra D? Calma aí. Eu acho. Não sei, eu acho que é C. Eu também acho que é D. Eu acho que é C. Na meiose eu acho que não tem os homólogos. Nossa, expressão dele. E quem acha que é D, por que acha que é D? Porque eu acho que é D. Porque. Sabe, professora, você falou do negócio do crescimento aí e do negócio. Pois é, se eu falar pra vocês que tem duas respostas certas, vocês acreditam em mim? Com esse livro eu acho Oi? que sim. O que, professora? Se eu falar pra vocês que tem duas respostas corretas, vocês acreditam em mim? Olha só, vamos para eliminação. Mitose só ocorre em organismo com produção sexuada? Não, a gente viu que células unicelulares, ó, bactérias, têm a produção assexuada por mitose, ó, se divide em duas, tá? A mitose permite variabilidade genética? Não, porque mitose não tem crossing over, quem tem é meiose, tá? Na meiose, na associação de cromossomos homólogos iguais, real, verdade, porque a gente tem que pensar no final da meiose, sempre pensando no final, na meiose 2, tá? Eu não tenho, porque ficam só um aqui, lembra? Um aqui, um aqui, um aqui. Então, é correto? É correto. Qual é o outro certo, então? É a D, porque olha só, a D, qual é o objetivo da mitose, gente? Crescimento do organismo por células somáticas. Eu acho que talvez o erro estaria aqui, porque não falou célula somática, mas de qualquer forma eu consideraria certo, tá? Porque crescimento por célula somática. E na meiose, a gente já viu que é formação de gametas, masculino e feminino, espermatozoide e óvulo. Então, o mais certo seria C? Seria, mas D também está correto. Uma prova que eu deixaria. Por quê? Porque na D não fala da palavra somática. Deveria falar, né? Por isso, talvez, poderia considerar errado. Mas eu considero as duas certas, porque realmente é crescimento. Apesar de ser somática, é crescimento. E gametas é meiose, tá? Então, se marcasse C, tá certo. Se marcasse D, não tá tão certo, mas também não tá tão errado. Tá? Por conta de uma palavra somática, eu não tiraria ponto, por exemplo. Tá? Tá, deixa eu pensar aqui outra, rapidinho. Só mais uma, porque senão eu me empolguei. Tá, professora, enquanto a senhora tá procurando outro, vamos falar o que a professora de inglês não, de arte pediu. Então, gente, ela perguntou se pra repor a aula perdida, pode ser segunda-feira, meio de 10. Segunda-feira, meio de 10, pra repor essa aula aí que ela perdeu. Tá. Se todos os Até mais. meio de 10 até uma hora. Ah, gente, rapidinho, me deu uma hora rapidinho. Pode ser? Rapidinho, gente. Pode ser? Pode. Todos Então vai de ter acordo? duas aulas. Todos. Tô de Vai ter acordo. duas aulas, uma no horário normal e uma meio de 10. Sofrência. Tá bom. Ok? Tá, olha só, pra fechar rapidinho, gente. Só 3. Por que um ser unicelular morre se eu tirar o núcleo dele, gente? Ó, no ser unicelular, ele tem um núcleo e no máximo ele tem um ribossomo. Porque o núcleo guarda o quê, gente? O material genético. Isso aí, perfeito. Porque o núcleo guarda o material genético. Então eu não posso tirar o núcleo de uma célula, nem que seja unicelular, pluricelular, não importa. Eu não posso tirar o núcleo. Útero, ia falar útero. Olha só. Então fica combinado o seguinte, fica pra casa essa resto da atividade, não precisa mandar foto dessas duas questões, porque, né, pelo amor de Deus, não precisa. Mas quando fizer isso aqui tudo, vocês me mandam, tá? E aí semana que vem a gente fecha o livro falando de biotecnologia, tá? A gente vai falar de clonagem humana, porque não pode acontecer,
Vamos falar do clone da ovelha Dolly que aconteceu. E vamos falar sobre células, né, embrionárias e célula tronco, que é a top, que vai cair em qualquer coisa de vocês, porque é a mais falada no momento e é o futuro da humanidade, tá bom? Então a gente vai falar sobre biotecnologia semana que vem, a gente fecha o livro, tá? Deixa eu virar pra mim, pra falar um tchau pra vocês. Calma aí. Tchau, gente, ó, fiquem com Deus. Bom final de semana, façam atividade e me mandem por e-mail, tá bom?